Passagem de plantão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Esse é o nosso podcast Passagem de Plantão. Eu sou a Lígia Rosseto Ratti, fisioterapeuta, supervisora da UTI Adulto, do HC do Hospital de Clínicas da Unicamp e líder do time de comunicação do Núcleo de Segurança do Paciente aqui do nosso hospital. Hoje aqui no estúdio da Rádio e TV da Unicamp, nós temos o prazer de conversar e trocar experiências com a enfermeira Ana Carolina Braz Moitinho. Ela é graduada em enfermagem pela PUC Campinas e atualmente é supervisora de segurança em saúde no HC Unicamp. E também com a técnica de enfermagem Roberta Repulho, que trabalha atualmente na UTI Adulto do HC Unicamp. Muito obrigada, meninas. Se assim eu posso dizer, meninas, por estarem aqui conosco. E eu gostaria de começar esse podcast de uma forma assim diferente, né? A gente já gravou alguns podcasts com equipes de saúde e hoje eu estou aqui com vocês representando, né, a equipe da enfermagem e que no meu ponto de vista vocês têm uma proximidade muito diferente, se assim eu posso dizer, com o paciente, né? É um contato muito diferente das outras áreas da saúde. É uma forma peculiar, né? De trazer o cuidado, de conversar com a família, de estar nessa rotina de 24 horas da internação do paciente. E eu não sei se você concorda comigo, Roberta, ou se depende muito da condição do paciente ou dos protocolos institucionais, mas se você também vê essa proximidade, esse contato da enfermagem, eu não sei se eu posso dizer de maneira diferenciada, mas um tanto quanto peculiar ou intrínseco ao dom que vocês têm. Eu concordo plenamente com tudo. Primeiramente, olá meninas, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. E eu concordo sim, Lígia, eu acho que a gente tem não sei se a gente pode chamar de dom, não sei te dizer assim ao certo. Eu acho que essa proximidade que a gente cria com o paciente, esse elo, não só com o paciente, mas também com os familiares, porque existem muitas vezes que ele não consegue ter essa comunicação com a gente. Dependendo da gravidade que ele vai se encontrar, ele pode estar entubado, ele pode não ter essa comunicação, a gente consegue criar esse elo com a família. E que eu acredito também que, assim, a família confiando no nosso trabalho, a gente consegue também criar um link dessa saúde para conseguir melhorar o mais rápido possível. Sim, é nesse sentido mesmo que eu trouxe a questão da proximidade, né? Desse contato íntimo, especificamente do enfermeiro, do técnico de enfermagem, desde a checagem de sinais vitais até todo o contexto e o aparato de condições e de protocolos e de ações que vocês têm da maior complexidade. E aí, para destacar esse ponto, eu sempre brinco, eu conto essa história, e aí eu queria muito ouvir isso de vocês, né? Eu tenho uma experiência pessoal com internações que é com o meu pai. Meu pai já passou por todos os hospitais, meu pai já fez tudo. O meu pai, se ele levanta a mão, alguém quer fazer uma cirurgia, ele fala, eu. Então, ele sempre é o que fez tudo. E ele dá um trabalho, assim, impressionante. E é tão curioso, porque todas as vezes que ele interna, a primeira pessoa que chega, ele fala, oi, essa minha filha trabalha na Unicamp. E eu olho para ele e falo, pai, tipo, ele falou, mas não pode falar? Não pode falar que você trabalha lá? Pode. E nessa hora eu sempre me sinto assim, eu queria muito ser vista como alguém, tipo, que está jogando a boia. Oi, eu estou aqui para ajudar vocês, equipe. Mas às vezes eu percebo que não, que eu sou vista como, ó lá, vai fiscalizar a gente, veio lá da Unicamp só para fiscalizar a gente. E aí eu sempre me sinto na dúvida, abro o jogo, falo, ó, tô aqui para ajudar, meu pai não é moleza, ou eu fico na minha, tipo, sente, não se faça de profissional da saúde, fica apenas como filha. E eu sempre fico nessa dúvida. E aí teve uma situação em peculiar que foi bem, bem complexa, que ele fez uma cirurgia e tinha que fazer o curativo, eu que prestei atenção, porque daí ninguém mais ouve, né? Só a profissional da saúde é que ouve as instruções.
Chegando em casa, a gente foi tirar o microporo. Meu pai é bem branco, assim, né? E aí era uma lesão grande, uma incisão grande. E eu comecei a tirar o microporo e começou assim, sangrar muito, mas assim, muito. E ele não conseguia ver, ele falou, ai, mas nossa, tá doendo tanto. Eu falei, imagina. E aquela lesão ficou bem feia. Depois a gente teve que chamar um enfermeiro específico para cuidar, foi bem complexa. Aí todas as internações na sequência, eu ia armadaça. Desde da entrevista com o anestesista, eu já falava, olha, ele é alérgico a microporo, E mesmo assim, teve uma das vezes que eu fui, né, logo que ele fez uma das cirurgias que era de coluna, e ele estava deitado e eu não enxergava o curativo. Eu falei, eu vou ter que perguntar pra enfermagem, porque se esse treco na coluna tá com micropor, meu Deus. Fui toda cuidadosa no posto de enfermagem, olá. Ai, você que trabalha na Unicamp? Ele já falou. Olha, gente, eu queria só saber se o curativo, que eu não tô conseguindo enxergar. Não, a gente não sabia. A gente não sabia. Mas a gente vai trocar. E trocaram tal. Mas, de novo, eu senti aquela mesma impressão. Eu não tava lá para fazer o papel da fiscalizadora. Mas eu tava ali tentando, contem comigo, eu tô aqui para ajudar, né? E filha, não tô ali para ser a que vai checar a prescrição, longe disso, mas para ajudar. E aí, Carol, diante dessa história, o que você acha dessa questão do familiar como profissional da saúde? Ajuda ou prejudica, obviamente, entre aspas, a evolução dos cuidados? E quais estratégias a gente teria para melhorar essa comunicação? Me ajuda. Você me colocou aqui no Entre a Cruz e a Caldeirinha, né, Lígia? Primeiro, né, quero agradecer também a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês, para a gente conversar, para a gente falar sobre esse tema tão importante, né, no cuidado para o paciente, que é a comunicação. E eu vejo por dois lados, né? A primeira, assim, enquanto profissional que está na assistência e que recebe esse familiar que também é profissional, né? Porque a primeira impressão que a gente tem é que aquela pessoa ela tem o mesmo conhecimento que eu. Então, se eu cometer qualquer falha ali, se eu cometer uma falha por um descuido, por um deslize, né, nunca é intencional. Se a gente fizer alguma coisa errada, aquela pessoa vai saber e muitas vezes eu não vou ter tempo de melhorar aquela situação para o paciente, né, antes que o profissional perceba. E a gente se cobra demais, né? Sim. A gente, enquanto profissional, a gente quer dar o nosso mais do que o melhor para o paciente. Com certeza. E o paciente perceber que, poxa, eu sou humano e eu também posso errar, isso mexe muito com o nosso emocional. Isso deixa a gente, assim, muito mais desconfortável, porque a gente quer passar confiança para o paciente, para a família dele. Eu estou pronto, eu estou apto, eu sou qualificado para cuidar de você e eu vou dar o meu melhor. Entendi. Então, mostrar essa fragilidade para um colega que consegue ver aquilo que a gente errou e que às vezes a gente nem percebe, né? Mas o profissional que está ali, que entende da situação, ele vê. Então, isso nos dá esse desconforto e essa insegurança. Agora, pensando no seu outro lado, né? No lado da filha, do acompanhante, né? A gente não quer ser fiscal do colega porque a gente se coloca no lugar. Isso. Né? A gente tem essa sensação da primeira situação. Né? Então, a gente não quer ser fiscal. Eu, muitas vezes, se eu vou acompanhar o meu filho, o meu pai, a minha mãe, eu nem falo. Eu finjo que eu não sei de nada, né? Há uns tempos eu fui levar meu filho num pronto atendimento, porque ele teve uma otite, e aí a enfermeira que estava na triagem, ela começou a me explicar o que era um oxímetro, o que era aquele coraçãozinho piscando, quanto que estava a temperatura, que estava adequado, nos mínimos detalhes. Super dentro da função dela. Super correta. Nossa, eu falei, quando eu crescer eu quero ser igual a ela, explicar nos mínimos detalhes, certo, né? Certo. Fiquei assim super feliz por ela. E aí o meu marido olhou assim pra mim e falou, nossa,
mas você deixou a moça ficar falando, mesmo você sabendo tudo aquilo? Eu falei, mas claro. Primeiro que eu não vou falar que eu sou enfermeira. Não vou falar isso pra ela, porque eu sei o que ela vai sentir. A insegurança que ela vai sentir. Sim. E segundo, que também ela estava fazendo o papel dela. Eu tenho que deixar ela trabalhar no máximo. Ela tem que oferecer o melhor ali pro nosso filho, né? Sim. Então, essa experiência para mim foi um pouco marcante. Assim, foi recente, nada demais, né? Meu filho estava super bem. Certo. Era só uma infecção de criança mesmo. Mas eu acho que pesa por esses dois lados. Entendi. Eu acho que se a gente conseguisse aglutinar, a ideia é óbvio, não ser a fiscal, né? Não falar, eu estou aqui para checar. Mas eu sempre acho que óbvio, isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas com personalidades muito diferentes, que ela tá vendo, se um acesso tá com algum problema, ela vai gritar. Ou outro falar, pessoal, eu acho que esse acesso não tá legal, né? Só da pessoa falar acesso, você já sabe que é um profissional da área da saúde. Sim, sim. Mas eu acho que a estratégia é tentar trazer essa pessoa para ajudar. Poxa, será que não tá mesmo? Será que não tá funcionando? Deixa eu dar uma olhada, eu vou checar. Com a ideia de agregar, não de tipo, tá errado, você tem que fazer alguma coisa, né? Mas obviamente que a gente não tem o controle de como as pessoas vão reagir, né? Mas eu acho que se colocar no lugar de familiar é o primeiro ponto, né? Então, eu estava acompanhando meu pai como filha. Ele que dava a carteirada no meu lugar. Antes de qualquer coisa. Eu acho que ele se sentia seguro com essa história. De falar, olha, tô vigiado. E não era a minha intenção. Mas eu acho que a gente se colocar mesmo no nosso papel de familiar é importante para a gente ter uma outra visão. Mas, Roberta, há pouco tempo, na nossa rotina de UTI, nós conversamos a respeito do paciente como centro dos cuidados, né? Com a questão dele saber integralmente do quadro dele, dos cuidados, do que vai ser feito, quando vai ser feito. E pensando que legalmente o paciente tem o dever de saber e tomar conhecimento das ações da equipe multi, o que você acha, né? Como lidar com essa clareza de comunicação no beira-leito, que é a sua atuação como técnica de enfermagem, né? Essa proximidade é tamanha. E como que você trabalha com essa questão da comunicação clara, objetiva? Como que você lida com isso? Eu acho que, assim, ele tem todo o dever de saber tudo o que está acontecendo. Eu acredito que, assim, às vezes, pela própria rotina da parte médica, eles acabam falando de uma maneira com o próprio paciente que eles ficam cheios de dúvidas do que acontece. E a primeira coisa a fazer o médico sai, a gente entra, o que ele falou. Então, eu acho que aqui a gente entra para conseguir ter uma didática um pouco melhor e explicar para ele em situações mais simples o que está acontecendo com ele. Porque ele saber exatamente o porquê que ele está ali, hoje eu atuando na UTI coronariana, é muito engraçado que você olha para o paciente e você não fala que ele tem algum problema. Ele mesmo se sente bem, porque as dores são picos de dores, não é uma coisa crônica que ele está ali. Então, ele não poder levantar daquele leito para conseguir ir ter a sua intimidade no banheiro, é difícil para ele conseguir compreender. E aí eu acho que cabe a nossa função, é explicar esse passo a passo, o que pode acontecer, que às vezes uma força de levantar pode desencadear um monte de coisa. Então, assim, ele tem esse dever, sim, de saber de tudo o que está acontecendo. E eu acho que a gente tem que transformar isso de uma forma muito especial. Porque dependendo do como a gente fala, a gente pode muito bem assustar. Então, assim, às vezes eu vejo as visitas médicas, as coisas que acontecem, que você junta um grupo da equipe multi falando sobre esse paciente, tudo que ele tem de diagnóstico, procedimentos e prognósticos, de um linguajar extremamente holístico. O paciente fica olhando com aquela carinha do tipo, estão falando de mim, mas eu não sei o que é. Ele se sente apavorado e a gente ainda lidando numa parte cardíaca, isso não é bom para ele. Então, por isso que eu acho que tem que ter esse momento especial. E, às vezes, até na própria visita, na parte médica, assim, de ficar, para passar o que ele tem, esperar o acompanhante chegar para conseguir trazer essa parte desse elo que a gente vai construir com ele diariamente e explicar tudo o que ele tem. Acho que até facilita, né, Roberta? Assim, eu estou pensando em todos os sentidos, né? Você explicar de forma clara. Então, o senhor, no momento, não pode sair do leito, por conta de um problema no coração,
por isso nós estamos fazendo a higiene íntima aqui, deitado na cama. Isso é desconfortável, eu sei, mas tem que ser feito. Ou mesmo eu fico pensando numa úlcera. O paciente às vezes tem uma úlcera sacral e não consegue visualizar. Sim. Olha, aqui está acontecendo isso, isso e isso, vai ficar de lado pra gente fazer. Então, eu acho que essa clareza, se ela for passada de uma maneira muito correta, assim, fechadinha, ela só traz benefício, porque o paciente vai entender, obviamente, né? Porque vai ficar muito mais fácil, eu acho que até da aplicação da técnica e tudo, Sim, né? Gera esse impasse de segurança que a Carol falou, porque assim, se a gente tem o nosso paciente que ele olha pra gente como um porto seguro, do tipo, ela sabe do que ela tá fazendo, ele se entrega pra gente conseguir cuidar dele. Sim. Ele vai conseguir compreender os passos a passo. Exatamente. Confiança, certo. E, Carol, e quando somos nós, né? Os profissionais da saúde do outro lado dos cuidados, né? Agora a gente pensando aqui numa visão que a gente não gosta muito de falar, mas quando não é um familiar, mas quando é a gente. Você teria algo para compartilhar conosco sobre essa inversão? Então, a enfermeira, paciente, quais pontos positivos e negativos sobre o aspecto da comunicação que você destacaria? Porque eu sei que a gente tem assim, se a gente pudesse, a gente ia falar disso uns 2 dias. Mais ou menos. Mas enquanto enfermeira e paciente, o que você destacaria do ponto da comunicação? Eu vou até contar a minha experiência, assim, né? Quando eu fui paciente, foi quando meu filho nasceu, né? Fiz um parto cesárea, foi um parto de urgência, e aí, quando a gente é profissional e é paciente, eu acho que é um pouco pior, porque a gente sabe exatamente o que está acontecendo, né? E tudo de ruim ou de bom que pode sair caça daquele. Um monitor, né? Você caça exatamente. um monitor para ver onde ele tá, para você checar. E assim, né, na cidade de onde eu sou, eu conheço todo mundo, porque a gente que é da área da saúde, a gente sempre se conhece, a gente conhece todo mundo de todos os hospitais e clínicas e prefeituras de tudo quanto é lugar. Às vezes você não conhece, mas a pessoa que trabalha com você trabalha com a outra pessoa, Carol, e aí você bem? fala aquela coisa, eu não conheço, mas eu sei quem é, né? E quando, né, eu tive que ir pro parto e foi de urgência, eu fui para um hospital onde meu pai trabalha. Meu pai não é profissional de saúde, meu pai é controlador de acesso, né, porteiro, mas ele trabalha nesse hospital e todo mundo conhece meu pai, obviamente, ele trabalha muito tempo lá, e desde a alta gestão até o pessoal que faz a higiene, a enfermagem, todo mundo sabe quem é meu pai. E aí eu cheguei pro pré-parto, né? E aí meu pai começou a ligar, de 5 em 5 minutos, querendo saber o que estava acontecendo, E a enfermeira que estava no pré-parto comigo falou assim, nossa, mas por que será que o seu Ademar tá ligando tanto? Será que a família dessa moça tá lá, né, perturbando? Será que tá incomodando ele, né? Preocupada com meu pai. Nisso chega o meu obstetra. Falou, não, ela é filha dele. Gente do céu. Aí metade do hospital foi me ver. Fizeram uma ola e uma faixa pra você, Carol. E eu estava morrendo de medo da anestesia. Porque eu nunca tinha passado por uma cirurgia na fase adulta. Só tinha passado, né, quando era criança. E eu tava com muito medo. Né? E aí eu comecei a mandar mensagem para colegas, médicos, para gente que trabalhava dentro do hospital, assim, com medo mesmo, né? E esse é o nosso lado profissional, né? Que a gente quer buscar, a gente quer buscar o melhor. Sim, mas a gente sabe do 10 ao 0. Exatamente. Pode acontecer de melhor e de pior. A gente sabe. E aí, eu lembro que chegou a circulante de sala, ela chegou assim para mim, ela segurou na minha mão, e ela falou, calma, você só vai sentir uma picada como se fosse pegar uma veia. Ela falou isso pra mim. E aí parece que ela tirou um elefante das minhas costas. Porque, gente, naquele momento eu esqueci de tudo. Mas era uma comunicação clara e objetiva, era isso que ia acontecer. Exatamente, entende? Isso ficou tão assim, eu acho que é a parte que eu mais lembro do meu parto, dela segurando na minha mão e falando, calma, você só vai sentir como se fosse um abocate pegando a sua veia. Ela falou exatamente isso pra mim. E tranquilizou. Me tranquilizou, depois foi tudo bem, o parto foi tudo bem, né? Fui pra RPA, tudo bem. Só que quem é profissional de saúde nunca é tudo bem, né? Sempre tem que acontecer alguma complicação. E
E aí eu comecei a ter muita coceira, muito prurido, né? E aí eu pedi, quando eu fui pro quarto, não consegui comer, eu comecei a vomitar, né? E ali com o bebê, que acabou de nascer, tinha que amamentar, tinha que levantar, primeira levantada pós-parto, e eu trabalhei com obstetrícia, eu sabia o quanto era horrível, eu tava morrendo de medo de desmaiar no banheiro na hora que eu fosse tomar banho, né? Porque eu já acudi muitas puérperas nessa situação. Naquela situação que o bebê tá colado em Exatamente. você. Aí Abriu eu o olho e ele lembro, tá lá. aí eu lembro que chegou a enfermeira do plantão, ela foi me examinar e eu não falei nada. Né, para ela, quem sabia que eu era profissional de saúde... Ah, aliás, esqueci de contar essa parte, gente, que além do meu obstetra falar que eu era filha do meu pai, ele ainda começou a falar para todos os médicos que chegavam no centro cirúrgico, olha, ela é enfermeira, ela trabalha na Unicamp. Ela é enfermeira, ela trabalha na Unicamp. Igual, Ele começou a falar, não foi o meu pai. Era o meu pai que tava lá. Era o meu pai que tava foi lá. Foi o meu obstetra que começou a falar isso para todo mundo. Né? Aí pronto, já tava fichada. Filha do porteiro, Meu Deus. enfermeira da Unicamp. Aí acabou, gente. Só que quando eu fui pro quarto, a enfermeira que foi me examinar, ela não sabia de nada. Viu meu nome, se apresentou, tudo certinho, tudo dentro do protocolo. Aí eu falei assim pra ela, olha... Eu não sei se te falaram, mas eu ainda não consegui comer. Já tinha passado quase 24 horas do meu parto, né? Eu já estava saindo do pós-operatório imediato. Eu falei, eu não sei se te contaram, mas eu ainda não consegui comer. E eu tô sentindo muito prurido. Tá coçando muito. E falei prurido, né? Daí ela já olhou assim pra mim. Mas é normal. É esperado. Eu falei, então... Né? Eu respirei fundo, assim, eu tava sozinha, eu tava sem acompanhante naquela hora. Falei, então, mas eu não comi ainda, vai fazer quase 24 horas. Você tá conseguindo beber água? Falei, água eu consegui tomar, mas eu tô preocupada, né? E aí ela saiu, e eu tô esperando ela voltar até hoje. Tadinha. E nisso, o meu obstetra entrou, né? Ele tem esse hábito de sempre ver as pacientes após o parto, mesmo que não seja o plantão dele no hospital, tinha o obstetra de plantão, mas ele tem esse hábito de ir, né, ver todas as pacientes, não é porque era eu, é uma rotina dele. E aí eu falei pra ele o que estava acontecendo, né? Daí ele saiu, não, eu vou prescrever alguma coisa pra você. Aí ele saiu e nisso volta a técnica de enfermagem. Olha, o doutor passou isso aqui pra você, né? Mas você não comeu mesmo? O que você tá sentindo? Aí essa técnica que tava cuidando de mim e do meu filho começou a conversar comigo e colher as informações de tudo que eu tava sentindo. Ela me medicou o que ele tinha prescrito. Gente, questão de meia hora eu melhorei. Comi. A coceira passou. Uma questão simples, né, Uma Carol? questão simples. A segunda técnica, né? A segunda pessoa que foi lá conversar comigo e me explicar, né? O que tinha acontecido. Ela me explicou a situação, que eles estavam ali no hospital, que era aquela coisa do plantão, que você tem mais paciente do que gente para cuidar, né? Que a gente nunca vive isso, né, gente? É isso. A gente não sabe o que é em nenhum hospital desse país Sabe e do o que mundo. É isso? Não. E aquilo foi um diferencial também para mim, né? Dela simplesmente me explicar o que ela faria e como ela cuidaria de mim naquelas 6 horas. Eu sempre volto, parece que tudo é muito complexo, mas não, era simples, né? Porque teoricamente a gente tinha uma informação muito importante, você estava sem comer há 24 horas, então isso pelo menos em 2 passagens de plantão era para estar presente. Certo? E esse conforto, essa avaliação beira-leito. Então, acho que e o outro ponto da técnica, da circulante, né? Te dá esse afeto com informação, ou informação com afeto, não nessa mesma ordem. Por quê? Porque é isso, a gente vira paciente, a gente precisa estar paciente naquele momento, né? Sim. Para poder fluir. E, Roberta, e a sua experiência de técnica de enfermagem? Conta pra gente como foi inverter o papel, como que você destaca pra gente refletir na nossa rotina de cuidados, assim, dentro da Roberta paciente.
A minha história não é muito diferente da Carol. Minhas experiências também foram na parte de gestação, assim. E eu acho que a cada vez de ser internada como paciente, dá para você conseguir refletir e se tornar um profissional melhor. A minha primeira gestação não foi um exemplo de muita qualidade. Eu acho que eu penei um pouquinho, sofri um pouquinho no trabalho de parto, fui para o hospital meio às pressas e não existiu esse acolhimento de nenhuma parte, nem da parte médica, nem da parte da enfermagem. Simplesmente, assim, eu já estava extremamente obesa, então fui tratada assim, tipo, vamos fazer a cesárea porque precisa ser de urgência, pai vai se trocar, então de repente que era para ser aquele momento maravilhoso, seu primeiro filho, você vê que seu marido não tá ali com você, e a primeira coisa que a técnica fala para mim é do tipo, me dá seu óculos. Eu sendo míope, com 6 graus de miopia, não enxergava nada. Então, assim, existia todo aquele medo. Parece que, por mais que a gente trabalhe aqui há muito tempo, a gente tem esse contato com a saúde, o conhecimento da saúde, na hora que é com a gente embrulha tudo numa caixinha, guarda, laça, deixa de canto, porque na hora que você precisa é só esse apogeu, essa pessoa do seu lado. E eu não tive. Então, assim, a minha cesárea, por mais que seja uma coisa rápida, meu marido não ficou do meu lado, ele ficou num canto da sala. Você fica ali com as mãos abertas, assim, de tipo posição de Jesus Cristo, e eu não enxergava nada. O que eu conseguia falar era, estou com falta de ar. Aí eu melhorava. Na hora deles colocarem o nenê pra mim, eu não consegui ver meu filho. Então, assim, eu não sei se eu chorava de raiva, de alegria, ou se era a felicidade porque meu filho estava ali. Isso era uma madrugada. Então, assim, ele foi pra UTI neo de urgência e eu fiquei ali. E assim, tinha um relógio, mas o relógio, a distância que tava, eu sendo míope, eu não enxergava nada. Te entendo 4 graus aqui. É muito complicado. E meu marido ficou com o neném o tempo todo. Então eu fiquei a madrugada inteira dentro da sala do centro cirúrgico, que minhas pernas não voltavam, não sabendo do que estava acontecendo com meu filho. Aí chega 8 horas da manhã que me colocam no quarto, meu filho não estava ali. Sim, então eu entrei em pânico. Eu falei, não, eu preciso. O elo que tinha para eu saber do meu filho era meu marido. Então, eu ficava o tempo todo, vai no berçário ver, porque eu não consigo levantar. Essa nossa, foi muito ruim. Depois de vê-lo, que estava tudo bem, eu fiquei bem, né? Foi tudo mais tranquilo, fomos embora para casa. Na minha segunda gestação, você já procura um lugar que seja minimamente humanizado. E o local que eu tive, meu segundo filho, foi assim, desde o pronto-socorro. Acolhimento. Total. Me chamando como Roberta e não como mãe, né? Me colocando na sala. Olha, você está entrando agora aqui, a gente vai fazer seu parto cesárea. Explicando o detalhe, eu falando que tinha medo da que aconteceu a mesma coisa com a Carol. A pessoa segurou a minha mão. Olha, vai ser essa agulha, fica tranquila. É uma pressão que você vai sentir. A gente acha que tudo é rotina e a gente, enquanto profissional, a gente se acostuma. Sim. E, na verdade, não. A gente precisa repetir o protocolo, porque nós estamos acostumados, mas os pacientes não. Então, assim, seu nome... É não deixar cair no costume. Pra ele tudo é novo, né? Pra ele tipo, todo mundo tudo é estranho. Novo. Então, assim, agora o senhor vai tirar a roupa, porque vai acontecer isso e isso. Eu, tipo, mas eu vou falar isso toda vez? Toda vez. Toda vez. Toda vez. Que é isso, né? E faz muita importância pra gente, como paciente, porque, assim, isso se passou há 6 anos. E toda vez que eu lembro, eu consigo lembrar de detalhes, dos rostinhos de cada pessoa. E é uma memória boa, que gostoso foi ter meu filho ali perto de mim todo o tempo. Isso. Mas você poderia falar assim pra mim, poxa, Lígia, mas eu vou falar isso toda vez que eu admitir um paciente, tô aqui há 20 anos. Sim. A resposta é sim. Não temos de onde fazer o milagre da comunicação, porque ela é simples, clara e objetiva. E acho que isso é muito importante, você vê como marca, e como marcou para vocês duas. Sim. No meu pós-parto também, logo que eu acordei, a enfermeira falou assim, você já tinha essas manchas na perna? Eu falei, mancha? Na perna? E sem o óculos, a mesma coisa. Eu falei, que mancha? Eu não tinha mancha. Não, mancha não. E eu não conseguia. Tá, vou avisar. E esse vou avisar ficou. Então é isso. E aí, mancha no pós-parto, o que será que é? A gente já pensei em 1000 coisas. Então eu acho que falta o detalhe assim bem simples, que de novo, é a simplicidade da comunicação. Sim. É X, Y, Z... Item 1, 2, 3. Passou? Passou. Então, acho que isso tranquiliza. Isso é muito importante. E, Carol, eu queria discutir aqui com você primeiro e depois com a Roberta sobre essa passagem de plantão da enfermagem, né?
há uma orientação via Corém sobre o formato e a participação ou não dos técnicos. E eu queria que você trouxesse para mim, assim, existe uma padronização, obviamente, e o que você traz, assim, da sua experiência? O que você acha? Primeiro que a gente tem normatizações, né, de passagem de plantão, porque ele faz parte do nosso trabalho, né? Então, o Conselho Federal de Enfermagem, né, na verdade o COFEN, que aí rege todos os Corems dos estados, pautado no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, diz que a passagem de plantão, ela faz parte, né, a comunicação sobre o trabalho, sobre o paciente, ele faz parte do trabalho da equipe de enfermagem. Né? Não, é uma corresponsabilidade entre as 3 categorias profissionais, né? No nosso hospital aqui no HC, a gente não tem auxiliares de enfermagem na assistência, mas na realidade aí do Brasil, a gente tem, né, profissionais de nível fundamental, e essa é uma responsabilidade de todo mundo, a troca de informações entre os turnos, baseado no nosso código de ética. Sobre uma padronização de como deve ser a passagem de plantão ou quem deve transferir essas informações, o COFEN não deixa isso muito claro. Ele até coloca nos seus pareceres que é a instituição que se organiza conforme a sua realidade. Certo. Conforme o seu quadro de pessoal, conforme o tipo de instituição, né? E conforme aquilo que tem lá no seu regimento, nos seus protocolos assistenciais, Perfeito. Como a organização quer se arrumar. Até porque essa questão da passagem de plantão, o COFEN também não diz que é para o hospital exclusivamente. Porque se você pensar em serviços de 24 horas, a gente tem hospitais, clínicas, a gente tem instituições de longa permanência, Sim. A gente tem serviços de atendimento pré-hospitalar, a gente tem SAMU, né? Certo. A gente tem UPAs, né? Unidade de pronto atendimento. Uma variedade, Uma né? variedade de serviços de saúde onde a enfermagem atua, né? E todos esses serviços, de certa forma, você tem que ter uma passagem de plantão. Até se a gente pensar, por exemplo, num setor que não é assistencial, que tem dentro da maioria dos hospitais, que é a central de material e esterilização. Não tem paciente lá dentro, né? Cuida de uma outra parte da assistência, mas lá dentro também se passa o plantão. Sim. Passa o plantão, tem que preparar a caixa tal, tem tal material na autoclave, a gente deixou isso de molho porque vai usar à tarde, de manhã tem que estar esse kit de cirurgia pronto, é a rotina do pessoal. É a continuidade, né, a Carol? continuidade do cuidado, é a troca de informações. É a diferença que eu falei até num dos podcasts. Você não desliga o computador, vai embora, fecha a porta e aí amanhã cedo eu abro de novo. E eu começo de onde eu parei. Sim. Não existe isso. Não existe. É o famoso passar o bastão mesmo, né? Exatamente. E aí, como a instituição vai se organizar, eu não sei se a Roberta tem uma outra experiência, né? Que pode ser diferente da nossa, mas aí como a instituição se organiza de acordo com a sua realidade, né? E aí, Rô, o que você tem de passagem de plantão? Fala pra gente. A gente aqui dentro do HC, a gente segue uma rotina que a nossa comunicação ela é muito efetiva entre o técnico e o enfermeiro. Tá. Então, eu como técnica de enfermagem, qualquer procedimento que eu julgue necessário, a comunicação é no ato que a gente comunica para o enfermeiro a intercorrência, alguma coisa na hemodinâmica que alterou. Então, assim, a gente lida com uma parceria com o enfermeiro muito importante as minhas 6 horas de plantão. Certo. Então, na passagem de plantão, por uma forma hierárquica, acaba que ela é o porta-voz de tudo o que está acontecendo. Embora a gente fique na retaguarda sempre assim para estar auxiliando. Perfeito. Então, na passagem de plantão aqui, ela passa e a gente fica vendo se precisa de mais alguma coisa, até os demais que estão chegando conseguir pegar e ter essa atenção para não ter esse rompimento na hora da passagem de plantão. Certo. Né? Mas já tive outras experiências também de outros hospitais na qual a enfermeira ela ficava como gestora de um grande número de leitos, na qual ela não conseguia passar o plantão de todos. Então, os setores eram divididos setorialmente, as coisas, né? Então, eram 3 técnicos ali, era o técnico que passava para o técnico o que estava acontecendo. Certo. Que também era efetivo, porque toda a comunicação era feita e a gente conseguia passar esse bastão, né, de uma forma eficaz para rodar as 24 horas sem faltar nada. E a enfermeira passava o panorama geral.
Passava para outra enfermeira. Isso, para outra enfermeira. Certo. Acho que são realidades que a gente também precisa entender e compreender. Eu acho que tem a questão legal disso tudo, né? Da obrigatoriedade da enfermeira. Acho que a Carol também não pode ir embora do plantão se a outra enfermeira não chegar, certo, Carol? Não, né? Então tem uma questão legal de transferência de cuidados. Sim. E tem as realidades, obviamente, de todos os hospitais e realidades do nosso país. E aqui, meninas, encaminhando para o final do nosso podcast, eu gostaria de ouvi-las e no sentido de como que a passagem de plantão ela pode mudar o rumo de um plantão e o quanto isso impacta na nossa qualidade de atendimento. Nossa, eu digo de toda a equipe, né? E aqui eu não estou dizendo não ter a passagem, né? Porque não ter a passagem não existe. Então, não haver passagem de plantão significa não ter transferência de cuidados, né? Eu não posso simplesmente sempre pensar, não, qualquer coisa você vai lá e você lê na evolução, né? A comunicação ela tem que ser feita beira-leita, de forma clara, objetiva, mas queria ouvir de vocês o quanto vocês acham que a passagem de plantão pode mudar aí realmente o sentido do cuidado ou mesmo a mudança do que pode acontecer com esse paciente. O que você acha, Roberto e Carol? Eu acho que, assim, se a gente consegue passar de uma forma clara tudo que precisa ser passado, eu recebendo esse plantão de uma forma clara, com certeza meu trabalho ele vai estar meio caminho andado. Porque é diferente do que aconteceu, por exemplo, à noite, naquelas 12 horas, e o que está escrito no papel, que seria o diagnóstico ou procedimentos. Ali está escrito que, por exemplo, passou uma sonda nasointeral, mas ocorreu alguma coisa ali? Será que ela fez uma tentativa que teve uma hemorragia em uma das narinas? Então, eu vou depois escovar ou fazer a higiene oral da minha paciente, às vezes sangra o nariz. Não, eu posso conseguir levar a acreditar que seja da passagem, da sonda nasointeral, ou é uma epistaxe. Entende? Uma coisa Sim. mais clara para a gente conseguir andar mais rápido. Então, eu acho Evita retrabalho, também Exatamente. É tudo isso. Exatamente. Você está na passagem de plantão que dura em torno de 10 a 15 minutos, né? É para que dure esse tempo, né, gente? Não, então eu tô ali eu tenho as informações, eu tenho um registro específico, mas os detalhes estão nessa passagem e com a visualização do paciente, que daí faz tudo ser mais fácil. E você, Carol? Eu acho que a passagem de plantão, eu sempre pensei nela como um Kanban, sabe? De cores mesmo, porque quando você lê o relatório de enfermagem ou a evolução ali do enfermeiro, muitas vezes você não consegue destacar o que de fato é importante para você organizar a sua continuidade do cuidado. Né? No relatório, às vezes ali na escrita, a pessoa não consegue transmitir o que realmente foi importante. Sim. Tem muita coisa, né? São páginas, né? Meia página, uma página. Às vezes tem paciente que em um plantão de 6 horas você escreve 4 páginas, sim, né? Sim, de relatório, de anotação. E a passagem de plantão, eu sempre imaginei ela como você pensar aquilo que o colega que vai te render, que vai assumir o plantão, que ele não pode deixar de saber, que não pode passar despercebido por ele. Sim. Né? E é por isso que é importante ter essa rotina. Eu, particularmente, enquanto profissional, eu gosto muito do método de passagem de plantão, que geralmente é rotina nas unidades do HC, que é a beira-leito, né? Porque tem instituições que se organizam da passagem de plantão no local, no posto de enfermagem, numa salinha. Eu gosto, e a gente até usou durante, assim, o começo da pandemia, né? Que a gente não sabia direito como se organizar, como ter que fazer as coisas. A gente usou esse método de passar o plantão no posto de enfermagem, sem olhar para o paciente. Logo depois a gente viu que não funcionava, e aí a gente voltou para beira-leito, mesmo com a porta fechada. E a nossa experiência, né, Carol? Você olha o paciente e já espera o que vai vir da fala. Olha, né? E eu gosto muito dessa sequência também que a gente segue, que é nome, leito, diagnóstico, aconteceu isso, você identificar, essa é a Dona Maria do 533A, Sim. Né? Então, essa sequência que a gente usa, eu acho ela muito importante. Não é asmática, não né? Não é asmática, você consegue
Parece que você vai fazendo um mapa mental na sua cabeça da trajetória do paciente ali, né? Sim. Então, essa organização, e é por isso, a Roberta trouxe isso muito legal, o quanto é importante para o profissional que está recebendo o plantão já ter um panorama de como ele vai ter que se organizar. Porque na realidade que a gente vive, né, gente, a gente praticamente tem que pôr beliche nos nossos quartos para receber paciente, né? Em todos os hospitais, praticamente. Essa realidade que a gente tem o plantão é sempre agitado, né? A gente tem muitos cuidados. Às vezes, se você é do plantão da manhã, então você chega, você já tem que preparar um monte de paciente para cirurgia, para exame, para isso, para aquilo outro. Ou se você é do plantão da tarde, você já tem que organizar, porque você vai receber esses pacientes do centro cirúrgico, vai receber dos exames. E se é da noite, você ficou com tudo que o pessoal do dia não conseguiu fazer. Então, enquanto você está ali passando o plantão, né, o enfermeiro e até mesmo o técnico, ele já vai fazendo a sua gestão do tempo na cabeça, se organizando para a pessoa. Até 10 horas eu tenho que dar todos os banhos, para começar os cuidados das 11, para fazer os 10, dar o almoço para o paciente, né? A organização. Então, né? Essa passagem de plantão, quando ela é estruturada, com método, né? De um jeito que você consegue transmitir as informações de forma objetiva e rápido, você já ajuda o profissional que está chegando a se organizar de uma maneira melhor. Então, para mim, era sempre fundamental, né? Receber o plantão para eu conseguir me organizar. Já aconteceu algumas vezes, principalmente quando eu trabalhava no plantão noturno, de eu chegar atrasada e não conseguir receber o plantão do enfermeiro da tarde. Atravessado é a palavra. Ou você chega no final, né? Parece que não começa direito o seu plantão. Parece que você demora 3 vezes mais para se organizar. A gente se encontrar. Exatamente. Eu tinha uma equipe excelente, né? Porque o pessoal técnico do HC não é por nada não, mas é uma galera muito boa. É uma galera muito boa, que se organiza bem. Então, já aconteceu eu vinha, né, de outra cidade, então, às vezes na estrada tinha acidente, você pega trânsito, né? Sim, então, as rotinas da acontece, os percalços da vida. Aí chegava, o pessoal tinha pego o plantão, escrito tudo certinho, do meu jeitinho, mas parece que faltava alguma coisa. É a presença, né? É a presença, faz muita diferença. E aí, Carol, eu acho que eu só destacaria algo que é muito, muito de vocês, assim, da rotina de vocês e que a gente, enquanto fisioterapeuta, acho que a gente aprende. Você falou isso de claro, estruturado, objetivo, mas existe um toque da sensibilidade, que eu acho que a gente pode, como você disse, pode ter anotado 4 folhas. Mas eu acho que às vezes aquele relato, o paciente passou a tarde inteira chamando a esposa. Passar isso no plantão é algo que também direciona, vamos acessar essa esposa. Ele não passou bem e ele passou chamando ela 6 horas. Mas aí chama todo mundo mesmo. Não, eu acho que às vezes também a gente continua sendo claro, objetivo, padronizado, mas acho que a gente não pode perder esse lado da sensibilidade. Então, dentro de qualquer instrumento de passagem de plantão, não vai ter o item sensibilidade. Com certeza. Mas eu acho que isso a gente não pode esquecer. E aí eu queria muito agradecê-las por partilhar conosco as histórias de vocês e desde já eu destaco como que vocês poderão contribuir, gente, para melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e, consequentemente, assistência ao paciente. Eu agradeço demais todos vocês. Obrigada ao time de comunicação do HC Unicamp e toda a equipe. Em especial, hoje quero agradecer o pessoal também das Relações Públicas do HC e da Rádio TV pelo acolhimento e trabalho fantásticos. Obrigada por fazermos acontecer esse trabalho tão importante para a nossa rotina diária nas áreas de saúde. Carol e Roberta, muito obrigada. Obrigada, Lígia. Obrigada, gente. Até o nosso próximo podcast. Até. Tchau, tchau. Tchau. Passagem de plantão. Uma conversa descontraída sobre a transferência de cuidados no ambiente hospitalar. O podcast do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas, em parceria com a Rádio e TV Unicamp.